Vamos lá, então, o que é currículo? Então, vou falar aqui de pontos relevantes para você fixar. Vamos entender o que é a origem, o conceito. Então, currículo, na sua definição, é uma palavra que define, né, ela vem sempre do latim curriculum, que significa o quê? Corrida, lugar onde se corre, pista de corrida. Então, correr envolve o quê? Movimento, né? Você tem que ter uma base aí trajetória, então relacionado ao quê, né? A um percurso traçado que se pode perder ou correr sem destino, chegando ao lugar indeterminado. Então, nós temos aqui, né, o exemplo, a escola e a casa. Então, a linha verde, né, a linha B, é o nosso trajeto traçado, né, e a linha vermelha, a letra A, é um caminho mais, né, um caminho sem um alinhamento, né? Então, sem plano, cada um faz de qualquer jeito, não é isso. Inclusive, né, isso está até direcionado aos estudos. Quando você não tem metodologia, quando você não tem um plano, quando você põe seja o que Deus quiser, não é bem assim. Você tem que ter um plano, tem que ter uma estratégia. Eu sempre bato nessa tecla das questões e do planejamento e de uma estratégia, tá bom? Então, vamos lá. O currículo, né? A gente fala muito dessa construção social, né? Como diz o Paulo Freire, essa interação dialógica entre a escola e a vida, né? Os personagens, os atores, né? Os nossos alunos, né? São considerados o quê? Os protagonistas, né? Então, nós temos que trabalhar qual é o nosso foco, são os conhecimentos para produzir aí percursos diversificados, né? Então, nós temos que estar sempre, né, nos contestando, tá bom? Temos que trabalhar o que? De forma flexível. Então, coloquei aqui essa foto bem interessante, né? Então, para fixar o portanto, né, o currículo não deve ser algo engessado, fixo, né? Então, temos que trabalhar aí sempre de forma flexível. E aí o currículo, né, eu acho muito interessante aqui, ele não se restringe a uma transmissão ou aplicação de conteúdos prescritos, né? Como diz o Paulo Freire, aí um pouco crítico à educação bancária, né, desses conteúdos prontos, automatizados, né? Então, nós temos que ter, no caso aí, sempre, no caso, trabalharmos de forma dinâmica em sala de aula. Então, o currículo, ele se desenvolve na reconstrução. O importante aqui é termos adaptarmos, né? E o planejamento é fundamental desse conteúdo prescrito, dando significado às necessidades concretas do seu trabalho, do seu contexto de trabalho, como falei anteriormente, né? O planejamento ele é vital. Então, aqui, né? Você prefere o seu aluno, né? Enfesado, cara de bravo, ou um aluno feliz, contente, né? Então, no caso, claro, né? Você tem que, professor, mostrar o quê? Simpatia, né? Então, os nossos alunos são o quê? Reflexo, né? Do nosso trabalho. Então, aqui, para você elaborar um plano de ensino, né, nós professores, nós nos devemos o quê? Programar, né? Então, nós temos que ter aí todo o currículo, né, prescrito aí para trabalharmos com os nossos alunos, né? Então, voltado ao quê? A uma transmissão de informações, né, recebidas passivamente pelos alunos ou construtivistas, né, no caso os construcionistas da ótica da aprendizagem ativa. Então, nós temos que ser o quê? Interacionistas, tá? Tanto Piaget
tanto Piaget como Vygotsky, né, os dois trabalham com o quê? Com a interação. É importante a participação do professor. Então, claro, eu prefiro aqui do lado, né, direito, a criança sorridente. Nós vamos falar agora de fontes, tá? Os documentos legais aí relacionado, né, às políticas. Então, a LDB, a BNCC e o próprio DCN, né, que é as diretrizes curriculares, é a nossa fonte, tá bom? Então, anotem aí, dá um print da tela, dá um print aí. Vamos lá, dá um print e marca aí @pedagogia concurso, hashtag pedagogia concursos. Vamos lá, então, né? Vamos comentar. Então, vamos lá. Documentos legais e políticas, a LDB está no artigo 26, 36, 35A, 36, 38, 53, 59, 62, 79 da LDB, tá bom? Não é os números da Mega Sena, tá bom? São os artigos da LDB, ok? Então, o site como referência é o Planalto, atualizado diariamente. Temos, claro, a BNCC, né, a Base Nacional Comum, né, .mec.gov.br, e as diretrizes, né, também portal.mec.gov, aí tem o link aí direcionado, tá bom? Então, lembrando a nossa hierarquia, né, o BNCC é o que tem que ser feito, o DCN é como deve ser feito, e o PCN são as recomendações, os PCNs, ok? Então vamos lá aí, mais documentos, né? O PCN, que eu acabei de falar, e aqui as indagações sobre o currículo, volumes, né? São 5 volumes, então também é no portal do MEC. Vocês têm esse arquivo à disposição. Vou estar publicando aqui nos comentários os links, tá bom? Para poder acessar aí o conteúdo. E, claro, os autores, né? Quem fala sobre o currículo. Então, nós temos aí Sacristã, inclusive foi um dos temas aí, questões, Macedo, no caso aqui, Antônio, né, Antônio Flávio Barbosa Moreira, muito citado, né, nos editais, nos conteúdos programáticos, Tomás Tadeu Silva e Alice Casimiro Lopes, né, junto aí com Macedo, né? Então, currículo, debates contemporâneos, tá bom? Então, aí os conteúdos relacionados a currículo. E nós temos, claro, os artigos do Pedagogia Concurso, nosso site pedagogiaconcurso.com/Elvira Souza Lima, tá bom? Então, um artigo aí muito interessante da Elvira. E claro, vocês vão fazer provas estudando para concurso, o nosso curso só de currículo, tá? Só de currículo aqui da teoria, dos seus fundamentos, né? Então, no caso aqui, só de questões básicas, tá? Sobre currículo, nós temos aí 20 vezes 20, 400, né? Então, nós temos 400 questões de currículo. Meu, são tantas questões que, né, não tem como a pessoa errar. Eu sempre falo isso, a prática leva à perfeição, tá? E além disso, nós temos as pastas aqui, simulados, componentes curriculares, concepções, indagações, organização e teoria, mais e mais exercícios aí sobre currículo. E claro, temos a apostila, né, em PDF, 50 questões de currículo aqui do Pedagogia Concursos, né? pedagogiaconcursos.lojaintegrada.com.br, apostilas com valor acessível. Então, siga-nos nas nossas redes sociais e visite o nosso site pedagogiaconcurso.com. Lá você vai ter o acesso ao nosso grupo do WhatsApp.
Vamos lá, então essa aula com questões comentadas está sendo gravada para os nossos alunos dos cursos preparatórios aqui do Pedagogia Concursos. Nas redes sociais ficará disponível por 24 horas, então siga-nos nas redes e grupos, tá bom? Então, nas redes sociais estamos como Pedagogia Concursos. Então, nos acompanhe, sempre com mais questões comentadas. E, claro, o nosso site pedagogiaconcursos.com é a nossa loja, pedagogiaconcursos.lojaintegrada.com.br. Visitando o nosso site pedagogiaconcursos.com, você será direcionado clicando em loja, tá bom? Então, espero que tenha te ajudado. E uma frase aqui sempre para refletir, tá bom? Então, aqui, a fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então, fale aqui comigo no WhatsApp, está o nosso número aí sempre à disposição e vou estar aqui interagindo com vocês aqui para tirar dúvidas.